motivo você esquecer de pagar os 3 Aconteceu com minha irmã. 24 horas depois, eles te cobram R$ 25,60. Ela pagou R$75. Pois é, mas isso é ilegal. Boa noite, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Entre Xícaras e Ideias. E a nossa convidada especial, Luma. Como é de costume, eu vou deixar que ela se apresente. Oi, gente! Primeiro agradecer, tá? Por estar aqui. Agradecer a vocês por terem aberto esse espaço, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho. Então, pra quem não me conhece, sou Luma, vereadora aqui na Alagoinha, sou no segundo mandato, tenho 30 anos. Né? A gente vem trabalhando principalmente voltado para a temática da educação, das mulheres, meio ambiente, juventude, direitos dos animais. A gente tem muita coisa, temos feito muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo através do mandato e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, trazer esclarecimentos, né? Responder dúvidas e até ouvir críticas também, porque não, né? Acaba acontecendo no mundo da política, a gente tem que estar pronto e preparado para escutar, porque a população tem muita coisa para falar, né? E são muitas dores que a população sente, então a gente está aqui disponível para isso também. E é importante você falar, né? Crítica, por que não? Eu até levantei também essa pauta no Instagram, porque eu percebi que é uma coisa, o pessoal tem uma dificuldade, sabe que tá precisando que fale, né? Quando eu falo crítica, não é criticar a sua pessoa, Sim. mas é a cidade, o que é que precisa melhorar, né? E aí eu percebo que o pessoal tem um receio quando eu comecei a dizer para algumas pessoas que eu ia trazer, por ser um ano de política, traremos vereadores para aqui, né? Primeiro eu quero deixar claro aqui nessa live que o podcast não tem preferência por nada, nem por ninguém, por partido. Né? As pessoas têm, mas o podcast, o programa não tem. Né? Ele é apartidário, então a gente traz todo mundo. Sim. E eu deixei claro também no nosso Instagram que estamos frisando e tentando trazer, né, dependendo da agenda de vocês, justamente vereadores e vereadoras que estão na ativa, trabalhando na cidade. Porque se você está no seu segundo mandato, né, e mais outros colegas também estão no segundo, terceiro e tal, se perpetuam na cidade, então tem alguma coisa que vocês estão fazendo para poder continuar ganhando. Afinal de contas, é uma eleição. E aí eu quero aproveitar já para começar com uma pergunta polêmica. O que é que Luma faz pela cidade de Alagoas? O que é que vem fazendo pela nossa cidade? Aí a gente faz muita coisa, viu? E às vezes a população não de modo geral, né? Parte da população às vezes não consegue acompanhar o suficiente, mas aí eu entendo também um pouco disso, porque muita gente está decepcionada com política. Sim. Então não acompanha político, não procura saber o que os políticos estão fazendo, acha que todo mundo é igual, e aí simplesmente diz, não tem ninguém fazendo nada, tá tudo errado, e é isso. Mas a gente tem feito muita coisa, principalmente voltada para a fiscalização dos problemas da cidade, né? A gente absorve e recebe diariamente diversas denúncias. Uma das principais questões que a gente tem pautado, né, recentemente, principalmente questões relacionadas ao problema que nós vivenciamos hoje com relação à água, né, ao SAAI mais especificamente, e agora, né, diante dessa nova realidade, diante das fortes chuvas que a gente vem sentindo, né, vem sofrendo aqui na cidade, a gente vem atuando muito fortemente também com relação à prevenção às mudanças climáticas e adaptação do município com relação a isso. Então, são temáticas que entram no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano, sem deixar de dar atenção às outras demandas. Mas é muito importante dizer, somos 17 vereadores e vereadoras, a gente não consegue abraçar, eu sozinha não consigo abraçar tudo, mas a gente tenta fazer o que é possível, né, dentro das demandas que chegam. Então, falando especificamente do SAAI, né, recentemente a gente teve um aumento exorbitante, né, na tarifa relacionada à tarifa de esgoto na nossa cidade, aumentou para 80% a tarifa de esgoto. E está faltando muita água o tempo todo em vários bairros. E, consequentemente, junto com isso, as pessoas têm reclamado muito da falta de água. Né? Por que está faltando água? O que está acontecendo no nosso município? A gente traz dados. Hoje, a gente, né, convocou o diretor do SAAI ano passado, lá na Câmara, para falar sobre isso, e ele foi muito claro até. Ele falou, hoje em Alagoinhas, 2/3 da água, né, que é tratada, ela se perde antes de chegar nas casas das pessoas. Como assim? Isso significa dizer que de 3 litros de água que são tratadas, que é tratada, né, a água que é tratada, 3 litros dela, apenas 1 litro consegue chegar na casa das pessoas, os outros 2 se perdem no caminho. Por que se perde? Por diversos problemas. São tubulações muito antigas, né? Acabou não renovando, não atualizando então, essa existe distribuição de um água. desperdício. Existe um desperdício. A gente paga por uma água que não consome. Em alguns momentos, sim, acaba
acontecendo. Por isso que muita gente, e aí isso, né, toda essa problemática levou que a gente acionasse o Ministério Público para atuar junto com a gente nessa questão, porque algumas residências acabam recebendo faturas, tarifas, né, muito altas de água, assim, que não consome aquilo tudo. Verdade. E aí passa por todo um processo de chamar, né, os profissionais para verificar se tem vazamento, para verificar qual é o problema, se é no hidrômetro, etc. E às vezes identifica vazamentos que a população nem sabia que existia. E para cortar eles são bem rapidinhos, né? Não, se você não pagar, o recibo do mês anterior, Pra o mês seguinte já cortar. corta. E Eles você são tem que se bem virar rápidos. para poder pagar, por mais que a fatura seja de 900, 1.000, 3 mil reais, que a gente já chegou a receber. Você tem que pagar, resolver seu BO primeiro, com relação ao que você deve, e depois recorrer. Então, isso, às vezes as pessoas não têm condições. Tem gente que nem recebe de salário 3 mil reais, não recebe nem de salário 1.000 reais. Como é que ela vai conseguir pagar uma tarifa de água de 1.000 reais? Então, a gente notificou o Ministério Público a respeito disso, para que atuasse junto com o mandato, encontrasse um caminho para resolver essas problemáticas e responsabilizar a SUSAI a respeito dessas perdas. Não é a população que tem que ser responsabilizada, é o Serviço Autônomo de Água que precisa reconhecer o que precisa melhorar, no que é que precisa investir para mudar esse cenário e, de fato, garantir um serviço com dignidade para a população sem ter perda de água e sim que a população viva com falta de água, como acontece em muitos lugares. O DISAI, por exemplo, frequentemente, não apenas o DISAI, mas ali na Calu, Conjunto Lima Verde, no Mangalô acontece sempre, com frequência também, que há falta de água. O recibo chega todo mês, mas muitas vezes as pessoas passam a semana sem água durante o dia. Então isso precisa ser resolvido. E o que mais deixa a gente aflito é que alternativas foram apresentadas ao longo do tempo e nada foi feito. Então, em 2022, a Prefeitura solicitou para a Câmara um empréstimo de 30 milhões de reais para investir no Serviço Autônomo de Água. E dentro desse investimento tinha uma questão muito importante, que é com relação à despesa que o SAI hoje tem junto à Coelba no gasto de energia elétrica. Eu já ia perguntar, né? E essa história, esse rumor desse empréstimo aí que Exatamente. não foi pago, foi pago? Não, o empréstimo foi tomado, né? A Câmara Municipal. Eu votei contra, né? Porque eu já tinha minhas suspeitas a respeito disso e o meu voto foi contrário. Mas a Câmara, em sua maioria, votou favorável e o empréstimo foi aprovado. E o que é que aconteceu? A Prefeitura recebeu, na verdade, o SAI recebeu o valor e apenas 9 milhões do valor ficou na autarquia e os outros 21 o SAI devolveu para a Prefeitura. E o que é que foi feito com esse dinheiro? Nada do que foi apresentado. Não foi. Qual era a proposta inicial? A proposta era que se fosse colocado um parque de energia solar para diminuir o gasto de energia elétrica que tinha e que tem até hoje, e isso ajudasse com que o SAI se reorganizasse economicamente, financeiramente, para pagar a dívida que tem junto à Coelba, que hoje se soma de mais de 20 milhões de reais. Então, era inicialmente diminuir esse consumo para se organizar financeiramente para pagar o que tinha, né, que devia à Coelba. E acabou que deu tudo errado, né? A dívida só fez aumentar, não pagou nada, não colocou, não instalou um parque de energia solar, não fez nada disso. 9 milhões ficou para que o SAI conseguisse investir num novo centro de tratamento, que foi até inaugurado recentemente, mas esses outros problemas que tinham não foram resolvidos. E aí, o que fez com esse dinheiro? A Prefeitura usou o dinheiro no período eleitoral para poder fazer asfalto. Né? Então levou... Houve um desvio de verba. Não usaria essa palavra porque... Mas se usou o dinheiro da água para fazer asfalto, qual é o nome que se dá? Na verdade, eles mudaram a proposta. Porque quando você faz uma solicitação de empréstimo, é muito macro no que você pode usar. Sim. Então, eles nos disseram na Câmara, na audiência pública, que usaria para aquilo que eu falei aqui. Sim. Mas, no contrato, na lei, não era aquilo que constava. É muito amplo. No contrato dizia o seguinte: vai investir em saneamento e infraestrutura da cidade. Aí entrou o asfalto também no cloro. E aí isso deu brecha para que eles mudassem o objeto do investimento a partir da cabeça deles e não cumprissem aquilo que foi apresentado para a população. Então não usaria desvio por causa disso. Sim. Né? Mas eu usaria que eles foram... utilizaram para esse asfalto enganoso, né? Porque a Lagoinhas virou uma lua. Outra coisa também que eu, como cidadã da cidade, né? Desta cidade, eu falo cidadã daqui agora porque eu não sou natural daqui. Sim. Mas já moro aqui há um tempinho bom. Eu fico indignada com... Você falou sobre colocar asfalto. Veio o E-Parque para cá,
cobra estacionamento, Outro BO aí. só que os estacionamentos não valem R$1 que a gente paga. Aí eu pergunto para onde está indo o nosso dinheiro de estacionamento. Toda vez que eu coloco minha moto, o asfalto cede. Minha moto já tomou 2 quedas de asfalto. E assim, os comerciantes fazem o que pode pela calçada e tudo mais. E o estacionamento não é deles, né? É da rua, é da prefeitura. E aí a prefeitura, a Barreto mesmo, é uma vergonha. Cobra pelo aquele estacionamento. Você não consegue colocar uma moto ali, porque a moto cai. E quem paga pelo prejuízo da moto caindo no estacionamento que a gente está pagando? Né? E tem outro BO, que a gente tá até. E aí, eu acho que Pode falar o Ministério Público não aguenta mais ver a gente, porque todo dia chega alguma coisa lá. A gente tá não apenas acionamos o Ministério Público ano passado, na verdade, mas agora a gente está entrando judicialmente contra a EPAC e contra o município, no Ação Popular, porque as tarifas, não sei se já aconteceu com você, você paga R$13,20 pelo seu estacionamento de 2 horas. Mas se por algum motivo você esquecer de pagar os R$13,20, Aconteceu com minha irmã. 24 horas depois eles te cobram R$25,60. Ela pagou R$75. Pois é, mas isso é ilegal. Ela acabou de descobrir nesse instante. Isso é completamente ilegal. Desde 2024, isso não está mais valendo aqui na cidade. Então, mas mesmo assim a EPAC continua cobrando isso da população e dos consumidores. Ano passado a gente notificou o Ministério Público para que acionasse a EPAC e a Prefeitura a respeito disso e que ela começasse a cumprir a legislação. E a resposta da EPAC foi, pasmem, foi dizendo que uma das principais fontes de renda dela eram as multas. Essas multas, essas penalidades. E que mudar e seguir a legislação a partir de agora daria uma perda financeira muito grande para a empresa. Aí eu achei super corajoso da parte deles falar isso, porque a principal fonte de renda da EPAC não são as multas. A penalidade, a multa, é uma tentativa, entre aspas, né, de corrigir a pessoa que está cometendo aquela infração para que ela não faça mais. Então, essa não pode ser a sua principal fonte de renda. A fonte de renda da receita da EPAC é a tarifa. Agora eu me pergunto se não está rolando meta lá dentro para os funcionários. E aí quem multa mais vai conseguir um benefício. Bata a meta das multas, né, para você ter um salário melhor. E aí a gente está dando entrada junto com o advogado Lucas Sampaio, né, que é uma dessas pessoas que também passou por isso, igual a sua irmã. Eu também já passei por isso, eu já paguei, eu acho que umas 3 vezes. Eu esqueci de pagar os R$13,20, passou 24 horas, chegou lá a tarifa de R$25 para pagar. E a gente está entrando com ação popular contra o município e contra a EPAC pela omissão a respeito do cumprimento da legislação. Omissão e falta de estrutura, né? Porque se a prefeitura quer colocar um estacionamento, quer cobrar o estacionamento, ela dá estacionamento digno. Exatamente. Né? Melhora a qualidade da cidade. É eu sempre falo, gente, eu queria saber o valor do PIB da cidade, que Alagoinhas é uma cidade muito rica. E arrecada muito também, os impostos de Alagoinhas são muito bem arrecadados e são muito mal aplicados. A gente percebe isso, a gente não tem creche integral, por exemplo, as públicas, né? A gente não tem meridas de qualidade nas escolas, a gente não tem um bom asfalto, a gente não tem uma boa locomoção, sem falar o trânsito, né? A questão urbana de Alagoinhas, porque eu acho outra coisa aqui, que eu acho um absurdo aqui na cidade, por ser muito pequenininha, você, para poder se locomover de um bairro para o outro, você sempre tem que ir para um terminal coletivo. Aí de lá que você sai para mais da cidade. Tem algum projeto, alguma coisa que fale sobre essa reorganização da cidade? A gente aprovou recentemente, e aí foi em discussão junto com a prefeitura, a atualização do plano diretor do município. Que passa por isso, passa por tratar a mobilidade urbana, passa por entender quais são os locais de possível expansão do município, reorganização da cidade. Então, a gente aprovou ano passado esse novo projeto, essa nova legislação que meio que tenta organizar o município nesse sentido. Mas sair da lei para a prática é uma outra história. Né? Por parte do legislativo, isso acaba não sendo nossa competência na perspectiva de proposição. Né? Essas proposições geralmente precisam vir da prefeitura, precisam vir do executivo para a gente poder discutir e aprovar. Mas existem diversas sugestões, né? A gente discute muito sobre isso. Tanto é que quando a gente fala sobre mobilidade urbana, a gente discute muito também sobre formas alternativas para que as pessoas consigam se locomover para além do carro. Sim. Né? Porque Alagoinhas, apesar de ser uma cidade pequena, ela já é uma cidade que em horários de pico já tem engarrafamento. Né? As pessoas já começam a parar no trânsito. Eu acredito que existe mais até o transporte particular, em maior número do que o público. Exatamente. E aí a gente tem que discutir, principalmente porque hoje o transporte público, infelizmente, está completamente sucateado, né?
a cada 5 minutos um transporte quebra e não presta mais, não funciona mais, as pessoas às vezes ou têm que ir embora a pé, ou pegam um mototáxi, ou chamam um Eu Uber. lembro que a última vez que eu entrei de ônibus aqui, sem muito tempo, tava muito cheio de barata. Tava saindo barata da espuma do ônibus. Infelizmente. E aí, são muitas cobranças, assim, nesse sentido. Né? E a gente tem tentado discutir sobre mobilidade ativa, né? Na perspectiva da gente incentivar. Primeiro, a gente precisa preparar o município para isso. Depois que preparar o município, a gente precisa incentivar as pessoas a saírem realmente da modalidade dos carros para usarem outros meios de transporte. Né? Qual seria? O próprio caminhar, né? Porque, por exemplo, o centro da cidade, para quem mora mais perto, é acessível. Né? A cidade é pequena, não é tão distante muita coisa. Então, seria possível ter uma mobilidade ativa e incentivar essas pessoas a caminharem mais, desde que a gente prepare a cidade. Que, por exemplo, para quem fica no centro, às vezes é insuportável quando está muito quente, porque faz um calor extremo, então a gente não tem arborização. Às vezes as pessoas estão ali no terminal coletivo esperando a gente chegar, mas estão passando mal. Por quê? Porque está muito quente, o planeta mudou, o clima mudou, então quando é verão demais, é muito quente. E as pessoas não conseguem suportar. Então a gente precisa de ambientes mais adequados e dignos para as pessoas conseguirem viver a cidade. E cada vez mais tem chegado empreendimentos na cidade. Exatamente. Né? O que acontece, o desmatamento, né? Todas essas questões. E a gente precisa encontrar formas de compensar isso. Não é dizer que, você é contra o desenvolvimento. Não, jamais. Eu quero que a cidade cresça, eu quero que os empreendimentos venham, mas de que forma a gente faz uma contrapartida com relação a isso? O que é que esses empreendimentos estão dando de contrapartida? Ano passado a gente fez uma votação que a prefeitura estava doando alguns terrenos para empresas locais, né, empresas da cidade, Natural Gurt e outras, Gurt, sorvetes e outras empresas que eu não consigo lembrar o nome de todas agora. A gente colocou a emenda na legislação, né, junto com a vereadora Jaldice e outros colegas também, que Vem o Jaldice aqui também, viu, Jaldice? Vem pra cá, ela é ótima. Jaldice, pode vir. E aí a gente fez uma emenda com a proposta de que essas empresas dessem contrapartidas, primeiro, garantindo que a maioria das pessoas que fossem contratadas, seja para obra ou seja para o funcionamento desse espaço, fossem pessoas da cidade, para garantir que a mão de obra seja realmente local e que essas empresas tivessem o compromisso de plantar árvores no município, né? Garantir a expansão da arborização da cidade. Porque elas estão vindo, elas vão botar concreto para cima, então vai sentar os lugares. E o que é que elas vão dar de contrapartida com relação a isso? O que é que vai trazer de contrapartida para o meio ambiente? Então a gente colocou, né, algumas medidas socioambientais, vamos trazer nessa perspectiva, para que essas empresas pudessem, né, investir nesse sentido na cidade e aí sim poder ter acesso ao terreno e poder de fato expandir os seus negócios. Então tem como ter equilíbrio, sabe? Existem caminhos, basta a gente querer fazer com que isso aconteça. Você recebe muita ameaça por estar fiscalizando? Olha, já recebi muita, não ameaça direta, né? Mas assim, ameaças veladas. Acho que um momento mais tenso foi durante o período de 2024, no período das eleições, que foi o período mais, assim, de aflição com relação a esse receio, a esse medo, né? De estar nas ruas e de ouvir coisas, de receber recados terceiros. Mas a gente não pode parar, né? Não dá. Ou se a gente parar, quem vai fazer o que a gente está fazendo? Né? E pedir proteção a Deus também, eu confio muito em Deus, faço sempre uma oração cedinho dentro de casa, pedindo proteção. E quando é que surgiu essa virada de chave de eu vou entrar na política, eu também quero ser da política, vou ser vereadora, porque eu vou ajudar a minha cidade, vou defender o povo. Como é que foi para você essa escolha de entrar no meio político? Olha, foram vários os fatores que me levaram a esse momento, né? Eu sempre gostei muito de acompanhar a política, né? Então, meu primeiro voto foi aos 17 anos, eu estava terminando o ensino médio, ainda não era obrigatório votar, mas eu participei das eleições naquele ano, 2012, eleições municipais. Mas já tinha pessoas também em casa que era da política, no meio político? Meu pai, ele estava sendo candidato pela primeira vez. Eu não tinha na minha família pessoas que faziam parte da política, né? A gente não vem de família tradicional, né? Nem de família de políticos, era uma coisa muito que estava começando. Né? Então, a gente sempre fez parte muito de projetos sociais, né, do terceiro setor. Então, participava de ONG, né? A gente tinha uma ONG, inclusive, meus pais tinham uma ONG naquela época, faziam vários trabalhos sociais. Meu pai e minha mãe sempre foram muito voltados a trabalhos sociais na perspectiva de igreja. Né? Então, eu cresci desse lado, né? Desde pequenininha eu sempre acompanhei eles nesse processo. E aí, aos 17 anos,
essa chavinha mudou na perspectiva de muito do que a gente precisa ver de mudança só se consegue através da política. Então vamos ver o que esse caminho pode oferecer, o que pode ser possível fazer através dela. Meu pai foi candidato em 2012, só que ele não ganhou a eleição. E foi a partir desse momento que eu comecei a observar mais a política da cidade, né? Acompanhar a política municipal, do estado, enfim. E acompanhar os políticos, o que os políticos faziam, quem eram essas pessoas que eu precisava escolher para me representar. E comecei a me envolver muito em outras questões. Tipo, comecei a fazer parte de instituições que incentivam a educação política, como Politize, né? Eu levava atividades de educação política para as escolas estaduais, né? Com o objetivo justamente de despertar nos adolescentes esse interesse por política também, ensinar sobre política. E como é que você foi ganhando popularidade? Porque é muito nova, né? Então as coisas foram acontecendo, né? Eu participava, fazia palestra, minha escola ia, né? Já tinha esses projetos sociais também que eu já fazia parte, que eu já estava inserida. Eu fazia faculdade de administração lá na UFBA. E na minha perspectiva, inicialmente, eu não pensava em sair candidata para um mandato eletivo. A minha ideia inicialmente era trabalhar no executivo, né? Ou fazer um concurso, ou de outras maneiras, mas para trabalhar de forma executiva, né? E não no legislativo. Só que os caminhos foram se abrindo de outras formas. E aí, 2016, meu pai foi candidato novamente, ele ganhou a eleição. E aí eu comecei a ver como a política funcionava por dentro, né? Ele ficou apenas um mandato como vereador, né? Ficou de 2017 até 2020, e aí ele não foi mais candidato, né? Não saiu mais como candidato a vereador. E aí naquela circunstância, né, eu já estava de volta na cidade, né? Eu fui para Salvador fazer faculdade, voltei para a cidade, e aí eu tive a oportunidade de atuar na educação do município, né? Acompanhar principalmente de perto, né, o funcionamento de alguns programas pedagógicos na cidade, ver diversos problemas nas escolas, conseguir acompanhar e fazer visitas em todas as escolas municipais. Eram, na época, 78 escolas na cidade. Mas essa coisa de investigar, de fiscalizar, de onde é que veio? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa na minha vida. Então, eu sempre gostei de entender as coisas, né? Saber como as coisas funcionam, por que funcionam daquele jeito, por que está daquele jeito. Então, por exemplo, na educação, apesar de às vezes não fazer parte da minha função, mas eu pegava diversos dados que eram relacionados à educação da cidade. Então, eu fui nas 78 escolas. Não era meu papel ir nas 78 escolas, nem fazia parte da minha função naquela época. Mas eu fui nas 78 para entender como é que estavam aquelas escolas, como é que estavam funcionando, qual era a estrutura que aquelas crianças tinham. E, assim, de lá para cá, pouquíssima coisa mudou. Isso eu estou falando do ano de 2019. Tá? São cerca de 7 anos de lá até aqui. E o cenário que eu vi no passado, muito pouco mudou para o que é hoje. Né? Algumas coisas mudaram com relação ao ensino, né? Ao que era passado para as crianças na perspectiva de pedagógica, mas de estrutura das escolas, fisicamente falando, pouquíssima coisa mudou. E isso foi me deixando incomodada, porque onde eu estava eu não podia fazer muito, estruturalmente, mudar estruturalmente nada. E aí 2020 veio com a oportunidade. Meu pai não seria mais candidato a vereador. Eu pensei, poxa, a gente não tem representante na Câmara suficiente de mulheres, a gente tinha apenas uma mulher vereadora, a gente não tinha representante de juventude na Câmara Municipal. E aí eu pensei, por que não? Né? Por que não ser essa pessoa que vai levantar essas bandeiras, que vai discutir sobre isso, e por que não, através do legislativo, eu poder oferecer ou tentar, né, trazer essas melhorias para a área da educação na perspectiva de tudo que eu tinha visto. E deu certo. O mais doido foi que 2020 foi ano de pandemia, né? Então a maior parte da minha campanha e pré-campanha foi em rede social. A gente tinha muitas limitações de ir para a rua, né? Tanto é que uma semana antes do dia da eleição mesmo, o TRE baixou a medida, uma portaria dizendo que ninguém podia mais ir para a rua, entregar panfleto, conversar com ninguém. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Eu não vou poder conversar com as pessoas. Mas ainda assim, no tempo que eu tive antes, eu ia para a rua entregando meu currículo, né? Conversava com as pessoas, olha... Nessa última eleição agora, se não me engano, aconteceu um atentado com você, a equipe... Sim, aconteceu basicamente isso, né? E você viu alguns rumores e também vi uns videozinhos de que aconteceu contigo, Paulo César, uma da Foi. O que aconteceu? A gente estava numa reunião, numa comunidade, e a gente estava dentro do estabelecimento de uma moça que ela tinha um salão, um pequeno salão. Sim. E aí tinha um rapaz que ele, depois a gente ficou sabendo que ele não era muito estável, né, psicologicamente, e ele chegou gritando, né, ameaçando do lado de fora, gritando Paulo César, dizendo várias coisas, assim, palavras bem ofensivas, e
disse que ia sair correndo porque ele morava lá. Ele parou na frente, começou a gritar e disse que ia na casa dele, que ele morava na mesma rua, pegar a arma e voltava. E aí nisso que ele disse que ia pegar a arma e depois ia voltar, ele saiu correndo e aí todo mundo lá fora ficou em alvoroço. Oh, não, ele tinha uma arma, ele vai voltar, vamos embora, vamos embora. O cara, ele podemos dizer assim, é um cara de questão de saúde mental, né? Psiquiátrico, provavelmente tinha uma arma. Provavelmente tinha, porque as pessoas diziam que ele realmente tinha uma arma. As pessoas que moravam ali disseram que ele realmente tinha essa arma, que às vezes ele saía com essa arma. Só que na hora que ele estava ali, ele não estava com a portando a arma. E aí a gente descobriu, ele tinha porte completamente legal, ele não era autorizado para ter uma arma. Mas ele tinha essa arma, de alguma forma ele conseguiu, de alguma maneira, que estava na casa dele. E aí nesse tempo que ele foi, o pessoal, não, vamos embora, e foi aí que a gente entrou correndo nos carros, né, cada um entrou no seu carro, e a gente conseguiu ir embora antes, né, dele retornar. Mas não chegou a acontecer nada, graças a Deus, tudo ficou bem, né, mas foi um alvoroço, né, porque ficou todo mundo preocupado, porque ele não estava bem, não estava equilibrado, todo mundo sabia que ele realmente tinha essa arma. Foi uma questão realmente que ele não tinha saúde mental em dias, não foi uma questão política, né? A gente depois... Sim. Não, mas ele, na verdade, você fala política como assim? Tipo, uma represária, né? Não, mas ele já, na verdade, já tinha, como eu posso dizer, manifestações bem, assim, raivosas. Ele já tinha manifestações bem raivosas, tanto com relação a Paulo quanto com relação a mim também, mas mais principalmente com relação a Paulo César. Sim. E aí, quando ele viu os dois ali, ele começou a ficar meio que nervoso e tal. E é interessante você abordar essa questão, porque, mais uma vez, quando eu falei sobre trazer políticos aqui, né, vereadores principalmente, e por que vereadores? Porque eu fui pesquisar um pouquinho do que é que o vereador fazia, inclusive antes de a Deixa Majus, que foi a primeira a vir, eu coloquei lá, gente, o vereador faz isso aqui, expliquei, deixei lá tudo certinho escrito, para poder o pessoal ter uma base, para poder estar fazendo suas perguntas, né, e estar fazendo perguntas pertinentes. E aí, a gente escuta algumas coisas, né, eu não gosto de fulana, ou de cicrana. E aí eu falo assim, tudo bem, a gente não é obrigado a gostar de político nenhum, mas só de ele fazer ou ela fazer o trabalho está certíssimo, porque no final de contas não vamos ser amigos de político nenhum. A gente não está aqui para ser amigo de Luma, de Paulo César, de Gustavo Carmen, está aqui para poder ver o que eles vão fazer pela gente, né? Então a gente tem que aprender a separar o político pessoa e de trabalho. Perfeito. Né? E de trabalho. E eu falo, tudo bem, mas justamente por você não gostar, então joga lá sua crítica. Né? Pergunta, né, alguma coisa sobre o mandato da pessoa, fiscaliza também, porque nós como população que nós precisamos fazer, fiscalizar quem a gente elegeu para estar lá representando. Perfeito. Né? E aí existe uma coisa aqui em Alagoas também muito forte, eu quero falar do nível de Alagoas, que é político de estimação. É uma coisa que eu me estresso muito, eu falo, gente, pelo amor de Deus, político de estimação. Quando a gente coloca as pessoas lá para nos representar, aí a gente tem que fiscalizar também. Né? E aí o pessoal começa, mas eu gosto tanto, fulano foi ali, eu chego ali, fulano paga uma cerveja pra mim, pô, fulano é gente boa. Sim, mas fulano que paga cerveja pra você, fez o quê pela sua cidade? Não fez nada, mas gente boa. Eu escuto muito isso, né? E aí eu sempre começo, às vezes eu entro atrás, depois eu saio, eu não entro mais na treta, não vale a pena, porque eu acho que a pessoa não entende. Mas não é sobre desfazer da pessoa, mas sim de você cobrar a partir do momento em que você colocou a pessoa lá. Né? E mesmo que a pessoa que você votou não tenha ganhado, é nosso papel fiscalizar aqueles que também ganharam. Porque querendo ou não, a gente mora na cidade, precisa desses benefícios. Né? Exatamente, aí sempre tem esses humores, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, se você não precisa gostar. Só manda a tua pergunta, o que você acha que ela... Sugestão, né, de melhorias na cidade, para ver se tem como fazer. Manda a sua denúncia também do seu bairro e tudo mais. Outro dia a gente fez O Povo Quer Saber, não foi, Cleison? A gente saiu, fomos na feira e fomos na praça. O povo tem muito medo daquela lei de represália do pessoal político. Achava que o pessoal ia mandar. Eu fiquei, sério, eu fiquei estarrecida porque eu fui criada em Salvador. A galera bota pra lascar, pneu, para trânsito e apedreja e faz e acontece em protesto. Inclusive eu já participei de protestos. Não que a gente recomende isso. Não, a gente não recomenda. Deixa de ser, já passei que não. Mas assim, queimar o pneu, fechar uma rua, a gente não agride ninguém, mas fechar uma rua para ter melhorias, né? O coleta não tá passando, vai lá na prefeitura e faz o protesto de prefeitura e reclama e fecha a pista, porque realmente tem que parar a mobilidade para poder prestar atenção. Se a gente deixar tudo funcionando, ninguém presta atenção nisso.
Mas Alagoas tem muito receio, o povo morre de medo de falar. E aí a gente falou, não queremos que você fale sobre político nenhum, a gente quer que você diga seu bairro tá bom, tá precisando de alguma coisa. Não, não quero falar não, o pessoal tem muito medo. E onde é que tem esse medo do povo aqui de falar? Porque você chega em outras cidades, você bota o microfone e o povo começa, que não sei quem, ainda xinga, não sei o quê. Mas aqui o povo fica assim, tipo, na feira não tinha uma pessoa que ia dar entrevista. O pessoal correu da gente. Os mototaxistas saíram correndo. Porque são pessoas que, querendo ou não, direto ou diretamente, ou direto ou indiretamente, depende de alguma forma da prefeitura. Por exemplo, na central de abastecimento, para as pessoas estarem ali, é uma questão de permissionado, né? Então, é uma permissão que a prefeitura dá para eles estarem. E, infelizmente, a gente precisa falar que a política tem muito disso, de represália mesmo, de tentar fazer com que a pessoa pague caso ela não ande da forma que ela deveria andar, de acordo com quem gerencia, às vezes, a cidade. Eu acho que isso é muito ruim porque prejudica a população e prejudica a cidade de diversas formas, né? E acaba mostrando uma forma de fazer gestão de uma forma muito ditadora, né? Como se não vivêssemos numa democracia onde as pessoas podem se manifestar, muito pelo contrário. E aí eu até falava sobre isso recentemente, né? Sobre, às vezes, como a gestão se comporta, e eu não estou dizendo que a gestão, essa gestão em específico, é a única que é desse jeito, não estou dizendo isso. Mas, infelizmente, né, permissionários da central, taxistas que precisam de algumas autorizações Sim. e precisam, enfim, de algumas ligações com a prefeitura de diversas maneiras. Eles ficam com receio de que, a partir do momento que eles falem alguma coisa, venha de lá alguma represália, né, para que eles sejam prejudicados de alguma maneira. Eu entendo essa perspectiva, mas não é porque eu entendo que é certo, né, Sim. porque não é certo. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam ser livres, como a Constituição diz, para se manifestarem a respeito de tudo que elas deveriam se manifestar. Lógico, com respeito, obviamente, mas dentro da sua liberdade de manifestação. Mas isso acontece muito, ainda mais por ser cidade menor, né, que a boa parte da população, um ou outro, acaba tendo algum tipo de ligação ou com a prefeitura, ou com alguém que faz parte da prefeitura. É um assistencialismo terrível. Tem muito disso, e é por isso que surge esse receio. Se eu falar alguma coisa, digamos, né, um exemplo, a pessoa pensa, eu não tenho nenhum tipo de ligação, não tenho nenhum tipo de cargo, mas meu primo, meu tio, meu pai tem um cargo lá dentro, né, ou tem um contrato que conseguiu através de fulano de tal, e se eu falar aqui prejudicar ele, né, então tem muito dessa lógica mesmo, né, e aí vai silenciando as pessoas, deixando as pessoas amordaçadas. Mas e o prejuízo disso, né? O prejuízo disso é que acaba sendo, a partir do momento que a população não participa, não se manifesta, tudo que está errado permanece errado, né? As coisas tendem a não melhorar. O pessoal reclama muito em segredo aqui. Lívia Souza Silva falou aqui. Às vezes o protesto é a única forma de chamar atenção para o problema, porque o governo se sente pressionado por responder. Exatamente. E é isso. Então, se a população não participa e não se manifesta, o governo não é pressionado. Aí a gente recebe muita demanda e muita denúncia anônima. Sabe, as pessoas às vezes mandam mensagem pra gente dizendo, Luma, pelo amor de Deus, eu estou entrando em contato com você, mas por favor, não diz que fui eu, não diz a ninguém que fui eu estou aqui em completo sigilo para não ser perseguido. E às vezes a pessoa é concursada. Porque aí a gente imagina, poxa, uma pessoa concursada que entrou sem depender de ninguém, sem precisar de ninguém, está com esse receio, mas tem perseguição. Porque às vezes muda essa pessoa de lugar, coloca num lugar extremamente longe de casa, em um lugar completamente insalubre, tira algum tipo de direito que ela conseguiu de diversas formas, e as pessoas começam a ter medo de se manifestar. E isso é muito prejudicial para a democracia em si, né? Perfeito. Tem aqui também, Criadouro Alagoinhas Bahia falou, Zona Azul, na minha visão, é dispensável em Alagoinhas. Poderia organizar as vagas sem cobrança. É possível? É só que essa é a grande questão, né? Para a gente poder tirar uma legislação, a gente precisa de que a prefeitura aceite isso também. E, infelizmente, a gente sabe que isso não faz parte de uma decisão de gestão hoje. Mas eu espero que essa ação popular que a gente está entrando contra o município, contra a EPAR, surta algum tipo de efeito e faça essa discussão retornar, né? Tomara. Bom, vou fazer uma pergunta aqui daquelas 9 que aquela moça mandou. Eu achei bem interessante aqui, que é: se a Alagoinhas fosse uma pessoa, o que você diria que ela mais precisa ouvir hoje? Ai, meu Deus.
Gostei dessa Excelente pergunta. pergunta, viu? Se ela Amém. fosse uma pessoa, Isso. Se valorize, Alagoinhas. mulher melhor. Mulher melhor. Não, eu diria, Lagoinha, você tem um grande potencial, sabe? Você Deixa eu até filmar essa resposta. eu diria pra ela, né, se ela fosse uma pessoa, se nossa cidade fosse uma pessoa, eu diria exatamente isso, né? Você tem um grande potencial. Você tem, assim, diversas riquezas incríveis, sabe? Você está hoje numa posição de uma das principais pessoas, nesse caso, né? Uma das principais cidades do estado, sabe? A principal cidade da nossa região. Você tem tudo para crescer, para se desenvolver bem, para ter uma população que viva bem a partir do que você tem hoje. Mas infelizmente tem alguma coisa que não está dando certo nessa caminhada, que tudo que você tem de potencial ainda não conseguiu ser aflorado, ainda não conseguiu ser enxergado por quem te gerencia em muitos momentos. Então, o que eu te diria é para que você pensasse melhor, sabe? Nas pessoas que você escolhe muitas vezes para te gerenciar, você pensasse melhor nas pessoas que você escolhe para te conduzir, né? Para ter mais cuidado com relação a isso, porque você precisa escolher alguém que saiba explorar a sua potência e tornar você a potência que merece ser aqui no nosso estado. Muito bem. Vou até No botar caso, aqui. é como se fossem as más companhias que ela anda, né? Tá andando com mais Mais companhia. companhias. Perfeito. Deixa eu botar uma aspas que eu vou deixar aqui. Te valoriza, mulher. Tem outra pergunta aqui também que é: qual foi o projeto seu que ainda não conseguiu tirar do papel? Olha, tem alguns, viu? E a gente tem batido cabeça com a prefeitura com relação a eles, mas um dos projetos que a gente ainda não conseguiu tirar do papel e que pra gente é muito importante é com relação à garantia de política climática no nosso município, tá? E eu vou falar sobre isso porque Alagoinhas, quarta-feira, foi cenário de um completo caos. E aí eu vi o prefeito falando que o principal responsável por aquele caos, a principal responsável era a população. E aí eu preciso falar sobre isso. Também vi, viu? O prefeito falou? Ele falou no Instagram, As fez uma pessoas- história falando, que as pessoas- digamos assim, que pelo discutivo bem, mas o que eu entendi foi que a culpa é que a população não entupiu no bueiro. E aí não tem onde a água escoar também, mas não só isso. E aí eu preciso dizer, prefeito, sinceramente, pelo amor de Deus, que a população precisa ter consciência a respeito do descarte dos resíduos, isso é verdade. A gente precisa, de fato, fazer campanhas. Mas ele já chega dizendo que não precisa fazer campanhas milionárias para conscientizar as pessoas. Primeiro que não precisa realmente de campanha milionária, porque para você fazer campanha com relação a isso não é nem milionário. É barato. É muito barato. Você colocar spot de rádio, você fazer outdoor na cidade, você botar carro de som para rodar na rua, mas para você levar as pessoas a se conscientizarem, primeiro a gestão precisa fazer o seu papel de casa, seu dever de casa. Ou seja, você passar asfalto sem drenar uma rua, é você dizer que aquela rua vai ser alagada e que a água vai entrar na casa das pessoas. Então, a prefeitura, por si só, já não dá o seu próprio exemplo para a população. E a Alagoinhas demorou de se asfaltar, viu? Porque eu lembro que eu ia passar a infância aqui em Santa Terezinha, era cerca, não tinha asfalto, era lama o tempo todo, era zona rural. E era, mas assim, a gente precisa realmente dar dignidade às pessoas, com certeza, mas a gente precisa garantir que a água encontre o seu caminho. Porque se a gente asfalta, a gente permeabiliza o solo, a água vai pra onde, gente? A água vai entrar na casa das pessoas, vai entrar nos estabelecimentos comerciais, a água não vai sumir, ela vai encontrar o seu caminho de outra forma. Se a prefeitura não garante isso, é dessa forma que a água vai se comportar no dia que a gente viu quarta-feira. Precisa jogar os resíduos no lugar certo? Precisa, realmente precisa. E por que a prefeitura, hoje não, semana retrasada a gente estava fiscalizando um local que é local de descarte de resíduo de forma irregular pela própria prefeitura. Ali próximo a Baitatê, na BR, tem uma área ali que a gente acaba denominando como lixão, né? Porque é um lixo a céu aberto, que a própria prefeitura deposita resíduo lá. Então, como é que eu, enquanto prefeitura, vou dizer para a população, não jogue lixo na rua, se a prefeitura coloca os resíduos que são coletados na cidade de material diversos e coloca no lixo a céu aberto? Nessa chuva, esse resíduo se espalhou completamente, invadiu a casa das pessoas.
Então a própria prefeitura não está fazendo o seu dever de casa. A gente vai para a rua, vai para o comércio, a gente começa a procurar lugar. Eu geralmente, quando eu chupo uma bala ou quando eu como alguma coisa, eu guardo o papel na bolsa. Eu também coloco no bolso. E às vezes eu fico procurando no centro da cidade um lixo, uma lixeira, pra gente jogar o papel, pra jogar o plástico e não acha. A gente anda metros e metros e metros e não encontra um lugar pra jogar o papel no E lixo. não é uma cidade também bem sinalizada. Para o tamanho da cidade, ela está perdendo para muitas outras. A gente interiorzinho ainda menor, menos desenvolvido. Alagoas era para ser muito mais sinalizada. Santa Terezinha, vou defender meu bairro agora. Agora, foca aí no meu bairro. Santa Terezinha. Agora o pessoal de Santa É Terezinha. uma metrópole. Tá? Tem cresceu tudo em demais. Santa Terezinha. Cresceu. Só que o que é que nós não temos? Um asfalto digno. Nós não temos uma iluminação digna, tá? Às vezes Santa Terezinha perde até de ter clientes, né? De ter a galera comprando lá e tal, por conta de falta de iluminação. Mas foi com medo de ser roubado, né? De ser agredido. Aí você chega lá em cima já no Império, que também é um bar famoso aqui na cidade, a galera do Império, né? Que é muito bem renomado também aqui na cidade, é logo na chegada ali. Até o Mercado Santa Terezinha pra lá da antiga garagem Xavier. Olha, isso é muito ruim. E aí acaba que os próprios comerciantes lá ficam sem credibilidade. Todo mundo começa a botar seu comércio, mas aí fecha cedo, porque a rua está deserta. A gente não tem iluminação. E aí fica. Então, assim, não é de responsabilidade única e exclusivamente da população. A prefeitura precisa fazer o dever de casa. E a partir do momento que a prefeitura se comportar de uma forma que realmente prioriza o meio ambiente, né, que preserva o nosso meio ambiente, que se adapta às mudanças do clima, coloca mais árvore na rua, coloca lixeira na rua, faz asfalto, mas antes do asfalto garante a drenagem da água, a população começa a se reeducar. E falando sobre os bueiros cheios, tá aí, a gente botou um projeto no ano passado que são ecobarreiras. Qual que é a ideia? Baratíssimo. Um projeto super barato. A ideia é que todos esses bueiros da cidade tivessem uma tela em cima para impedir que o resíduo sólido, né, passe e acabe congestionando o bueiro ali embaixo, né, enfim, a rede de escoamento da água. Um projeto barato, simples e prático que conseguiria conter, né, esses resíduos que acabam realmente, né, sendo jogados nas ruas de diversas maneiras. E a prefeitura fez o quê? Vetou o projeto. O prefeito simplesmente vetou, disse que aquele projeto não seria aplicado na cidade e mandou de volta para a Câmara Municipal, porque esse projeto, segundo a prefeitura, não seria aplicado, não seria sancionado pelo Tá prefeito. vendo, gente? Olha a informação aí. Uma solução simples, prática, barata, que foi negada pela E prefeitura. lembrando que quando chove, inunda, atrai outro problema que é da eletricidade. É verdade. Tá? Eu não falo nem de poste caindo, mas eu falo realmente das fiações. Que eu não lembro onde é que eu vi, que já foi sancionada uma lei para poder mudar os fios para serem algo terrestre por debaixo do chão. Exato. Pra E tirar aí, aquela... exatamente, já era ter feito isso há muito tempo e ainda não foi feito. Né? Então, assim, é um emaranhado de fio, aí vem e joga a culpa em cima dos provedores de internet, as linhas telefônicas. Só que se a gente tirar tudo isso, ela continua emaranhado de fios da própria, né, Coelba, enfim. Isso nunca é ajustado. Então, toda vez que tem um problema com chuva, com água e inundação, recai também a questão da energia. E não é nem por causa de poste. Exatamente. Um problema sai puxando o outro, né? O que a gente chama de reação em cadeia, infelizmente, a nossa cidade precisa de uma reforma. Te valoriza, Lagoinhas. A Lagoinhas tem que ser reformada, gente. É uma obra para quantos anos você acha que é? Não vai ser uma obra fácil, né? Não vai ser um reparo fácil. Mas eu acredito que em 8, 10 anos são coisas que dá para ser ajustado, sabe? Tem coisas que levam mais tempo. Por exemplo, a gente garante saneamento e drenagem nas ruas com asfalto, isso leva tempo, porque requer investimento e é investimento alto. Mas é possível fazer, sabe? Com certeza. É possível. A grande questão é essa. É possível ser feito. Agora tem uma coisa que eu acho interessante, eu sempre discuto com meus amigos. Aquele que não chega, eu já ouvi dizer que não deixa, né? Mas vamos ver se é verdade. Um shopping aqui na cidade. Então, eu Qual é a polêmica do shopping? Eu ouço essa história do shopping desde que eu era guriazinha, né? Que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, já se falava de que vinha um shopping para Lagoinhas, vinha um shopping, e nunca veio. Eu sinceramente, não sei te afirmar com convicção por que esse shopping não veio até hoje, né? Mas a gente já ouviu alguns rumores que talvez
talvez alguns empresários, né, assim, pessoas locais não gostariam, né, dessa possibilidade aqui no município, talvez com receio de prejudicar o comércio, de esvaziar o comércio, mas assim, são rumores, são coisas que a gente escuta, né, mas que eu nunca tive uma resposta definitiva a respeito disso, né, mas é uma coisa que a gente ouve falar mesmo, assim, eu não sei se um shopping seria uma coisa tão prejudicial para o comércio, né? Já que as lojas poderiam estar também dentro do shopping, né? Poderiam vender dentro do shopping. Eu fico perguntando isso o tempo todo. Então, eu não vejo como uma coisa prejudicial nessa Porque perspectiva. o que é um shopping se não uma concentração de lojas? Pelo contrário, eu acho que seria muito melhor, porque teriam outras coisas. Além de lojas, teriam outras coisas. Teria mais... Já temos um cinema na cidade, mas teria um cinema ali bem organizado. Não, o cinema daqui não é bom. Não é bom, a cadeira é ruim pra coluna. O ambiente, vou falar, o cinema é mofado. Toda vez que eu vou lá, a gente ataca. Você vai em qual dos dois? No Laguna. No Laguna, é o mais antigo da cidade. Meu Deus do céu. Vamos reformar, minha gente. Mas vamos para outra pergunta que ela deixou que eu achei interessante também, qual é o mito sobre a política que você gostaria de destruir no ao vivo hoje? Aqui no agora. O mito da política é que todo político não presta. É um mito. Porque isso não é verdade, gente. Tem muita gente boa na política. Deixa eu fazer outra história, tem que fazer história aqui pra ela falando. Qual é o mito? O mito que a gente tem que destruir é que todo político não presta. E na verdade é o contrário, né? Tem muita gente boa na política. A política é um lugar como qualquer outro, né? Tem gente boa e tem gente ruim, né? Diversas profissões a gente vai achar um bom médico ruim, um bom advogado ruim, um juiz horrível, um juiz muito bom. A política também é esse lugar. E uma coisa, se a gente fala que a política é um lugar que só tem gente que não presta, a gente está falando da própria população. Porque quem foi que escolheu essas pessoas? Exatamente. Então essa responsabilidade é de quem, no fim das contas? É de quem escolhe as pessoas para te representarem. Então a política, eu sempre digo, é um reflexo social. Os políticos representam e refletem o que a sociedade é. Então se a gente diz que todos os políticos, nenhum presta, então socialmente a gente está com um grande problema. E quando a gente fala que o político se corrompe quando chega lá, na realidade o político mostrou quem é. Ele acabou se mostrando quem é, com o poder na mão, com a autonomia na mão. Perfeito. Como qualquer pessoa com o poder na mão se revelaria. Ou se revelaria por bem, ou se revelaria por mal. A capa caiu, como fala na igreja lá. Temos mais perguntas na live? Tem só de propósito, que comentou, Luma é uma vereadora incrível, uma jovem com muita coragem. Parabéns. De propósito. Nathalie que teve aqui. Natalice, isso, amigona nossa. Viralizou também um vídeo teu fiscalizando, acho que era uma casa que a prefeitura tinha alugado para poder fazer sede de alguma coisa e estava fechada. Conta pra gente. Mulher, meu Deus do céu. Tá fechada até hoje, né? Que a gente tá lá aguardando. Vocês assistiram, gente? Eu vi esse vídeo. A prefeitura alugou, né? Se eu te contar que é de fora aí, também não sabe, né? São imóveis da prefeitura alugados sem uso. Exatamente, tem 2 locais. Um é onde deveria estar funcionando na Procuradoria do município, que agora, nesse mês de fevereiro, completa 1 ano de contrato, nos 4 anos. E o outro é onde deveria estar funcionando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com as outras entidades que fazem parte da Secretaria, que já vão completar 7 meses e também não está funcionando. Então, esses 2 imóveis estão sem funcionar, com o aluguel sendo pago, né? São imóveis de pessoas ligadas ao prefeito de alguma maneira, das suas relações particulares, e isso aí eu não tenho nada a ver, mas a questão é que se está sendo pago com dinheiro público, a prefeitura precisa dar conta de fazer acontecer e executar o que precisa ser executado. Então, a partir do momento que fez o contrato, é um imóvel que é uma instituição pública, e a gente precisa dessa instituição funcionando ali. Infelizmente, até hoje, né, esses 2 estabelecimentos estão sem funcionar e a gente vem cobrando do município, né, o funcionamento também e notificando a respeito dessa questão. E a prefeitura ainda não deu seu parecer. Sobre a da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é pleno silêncio, né? Silêncio absoluto. Mas com relação à Procuradoria Jurídica, o procurador foi num programa de rádio dizer que a gente estava mentindo, que estava funcionando sim, e que se a gente quisesse, a gente deveria ir lá tomar um cafezinho com ele. No mesmo dia, Como o procurador, vou te convidar ele para vir pra cá. Doutor Alexandre. Vem pra cá, alô, doutor Alexandre,
contar pra gente essa outra parte da história. Queremos você aqui no Queremos você Xícara. aqui no Xícaras, viu? Que bem óbvio. Olha, e aí a gente foi lá, eu juntamente com o vereador Luciano, o Luciano me ligou, Luma, vamos lá. Outra também que a gente vai trazer aqui. Traz A o gente Luciano, vai trazer o Luciano aqui também. Vamos lá, eu bora. Aí o Luciano pegou a cafeteira lá na Câmara, que a gente tava na Câmara, e a gente partiu. Quando a gente chegou lá, bate na porta, ninguém atende. A gente ficou uns 30 minutos na porta. Ele conseguiu contato com o Gustavo, né? A gente tentou falar com o procurador, ele não atendeu. O prefeito atendeu, disse que ia resolver isso, que ia abrir, não sei o que, mas ninguém abriu a porta. Vamos fazer um café. Deve estar, mas a gente levou o café, não precisava preparar o café já estava com a Já gente. foram lá bater esse A gente café. Não viu a resposta no zap, A né? gente Levou levou, lá a gente beber o viu, ainda café. levou os copos para tomarmos o café Poxa. juntos. E aí vem de lá de Deixa eu dentro, tomar meu suquinho aqui. vem de lá de dentro um servidor, nem abriu a porta e falou o seguinte: vocês só podem entrar se tiver um ofício ou mandado de segurança. E aí a gente falou, meu querido, aí o estabelecimento público, qualquer cidadão ou cidadã pode entrar, quem dirá é o vereador. E ele não abriu a porta. Aí a gente ficou mais um tempo para ver se o prefeito revertia a situação, não reverteu e a gente não conseguiu acessar o espaço. Inacreditável. Vocês perceberam que é Alagoas, viu? Uma cidade maravilhosa. Doutora Alexandre acaba de entrar na live. Eu já disse a verdade. Tá pensando? Eu dar um abraço, eu Você não tem deu uma hora cafezinho, aqui. mas eu tô esperando o cafezinho lá na Hora nova de rir. Mas é isso que é o Entre Xícaras e Ideias, é um espaço para que todo mundo possa falar. Show de bola. Né? Eu sempre falo, pessoal, a gente está sempre reafirmando os nossos valores nas redes sociais e aqui também na live. Qual é o nosso intuito? Levar informação, seja na questão política, lazer, esporte, cultura, tudo que diz respeito à nossa cidade. Só com a informação real, sem fake news. Outro dia até coloquei lá uma nota de comunicado falando que a gente não fomenta fake news. Nós não somos esse podcast que vai pegar aqui a sua fala e vai depois cortar com o que você falou lá no início para ficar aparecendo, né? E tal, essas coisas. Quando eu vi alguém falar assim, porque elas vivem falando mal do prefeito, eu disse, calma lá. Ela está fiscalizando o trabalho da prefeitura ou ela está falando da pessoa, fulano de tal, que, sei lá, não é bom esposo, não é não sei o quê. Não é, né? Então vamos mudar esse argumento, né, de que falar sobre o trabalho de um político, que tá bom, que tá ruim, não é falar mal dele ou dela, minha gente. Pelo amor de Deus, a gente mora na cidade. E é legal você dizer isso, porque a gente tomou muito cuidado, eu principalmente, com relação a essa questão de dividir o prefeito Gustavo Carmo e a pessoa Gustavo Carmo. Exatamente. Então ninguém jamais vai me ver falando alguma coisa a respeito do indivíduo. Né? Tanto é que eu não tenho nenhum tipo de relação, assim, não conheço, não tenho amizade, não sei quem ele é enquanto pessoa. Então eu não tenho nem argumentos, nem formas para entender quem ele é, para poder falar a respeito disso, e eu tomo muito cuidado, porque Sim. ele é pai, ele é marido, ele é filho, então ele tem a vida particular dele e longe de mim querer tocar nesse assunto e nessa perspectiva, porque eu acho isso muito sorrateiro. Exatamente. E não é certo. O que eu falo é sobre a gestão. Eu estava na audiência pública ontem que a prefeitura fez de prestação de contas, eu falava isso para a secretária de educação, porque a gente tem muitas críticas com relação à gestão nesse sentido. E eu falava diretamente a ela, olha, a minha crítica não é com você com relação à pessoa Rita Bastos, não, jamais, é com relação à gestão. O que eu trago aqui é com relação à gestão, modo de gerir, estratégia, tática, é nessa perspectiva. Então, ninguém jamais vai me ver criticando a pessoa Gustavo Carmo ou a pessoa qualquer outra que seja que ocupa a política, mas é falando sobre o seu trabalho. E, gente, para estar na política, você tem que estar aberto para isso. Exatamente. Eu recebo diariamente no Instagram, quando alguma publicação viraliza e chega a pessoas que às vezes não me acompanham, as pessoas vêm dizer, eu nunca vi você. Nunca vi nenhuma coisa que você fez pela cidade. O que é que você está fazendo pela cidade? E eu tenho que entender que aquela pessoa talvez não saiba o que eu estou fazendo, não me acompanha, às vezes não sabia nem que eu existia, por diversos motivos. Nem tem Instagram. Nem tem Instagram. E aí, é meu papel dizer que, olha, vamos conversar? Mesmo Exatamente. conhecer meu trabalho. Atender muito bem a população, né? Ser bem receptivo à Mostrar para ela o que eu população. tenho feito. E se ela disser, não, o que você está fazendo eu não concordo, não acho que é certo, você deveria fazer de outro jeito, beleza também, porque opiniões são diversas. Mas eu, enquanto pessoa pública, eu tenho que entender isso e aceitar que é assim. Agora, o que eu não posso é aceitar críticas ao meu particular, a minha pessoa enquanto Luma fora política.
né? Dizer que você é feia, que eu sou feia, que eu sou bonita, que meu cabelo deveria estar de tal jeito, de outro jeito, que eu deveria falar mais grave, que eu deveria falar de outra forma. Aí já parte para um campo que não é o campo da política. É o campo pessoal e eu tenho que ser respeitada nesse campo. Porque eu também sou filha, eu tenho meu marido, né? Eu tenho meus amigos e essa minha pessoa, minha individualidade precisa ser respeitada por todo mundo, todas as pessoas. Mas o meu fazer político está aí para ser questionado. Eu preciso entender isso, entendeu? E todo mundo precisa entender. E vamos falar agora de pessoas, né? De CNPJs. Agradecer aos nossos parceiros, ao nosso patrocínio, tá? Nós temos parceiro novo na área, a 104.9 FM de Iambu, e um beijo para essa rádio maravilhosa, que agora é nosso novo parceiro. Nós temos também o patrocínio do episódio de hoje, que é a Al Engenharia. Deixa eu ver aqui, eu esqueci agora, calma, mas eu vou lembrar. Deixa eu chegar aqui agora. Enquanto isso... Vai passar aqui que a gente deixou todo o notebook aqui, ó. Para lembrar o nome completo, o seu serviço, a Iambu, que eu falei, a rádio 104.9 FM. Valerie, aqui ó, as nossas xícaras, patrocínio da Valerie, gente. Ela faz tudo personalizados. A Engenharia, gente, a Engenharia, ela trabalha com instalações de ar-condicionado e também manutenções. E a Ian Agropet também, que é uma loja de casa de rações, tá? Lá vende tudo em ração para o seu pet, vende também coleira, o que você precisar de objeto para o seu pet, lá você encontra na Ian Agropet, ok? Diamonds Fotos, né? Que é o nosso diretor aqui do podcast Gleice. Euzinha, psicóloga, tá? Tô aqui apresentando. E então, gente, tem mais alguma pergunta na live? Não, tá beleza. Bom, show de bola. O pessoal não perguntou não, ficaram com medo. Oséias que entrou. Forte abraço, Oséias, meu irmão. Forte abraço, Parinho. Ai. Então, para alguma jovem, algum jovem também que se interessa muito em política, quer se ingressar nessa área, quer começar também, qual é o conselho, né, a dica, a orientação que você deixa para as pessoas que também querem ingressar, assim como você? Eu digo primeiro que estude bastante, né? Estude, aprenda, se capacite, né? Busque informações a respeito da sua responsabilidade que você vai ter que assumir, né? Caso você seja eleita ou caso você não queira participar de um mandato eletivo, mas você quer participar da política nos partidos políticos ou nos bastidores dos movimentos sociais ou de outras maneiras como assessoria, né? Mas que antes de tudo você busque se capacitar, né? Saber direitinho o que você vai fazer, como você vai fazer, como funciona a política, pra gente não estar confundindo. Às vezes eu cobro do vereador uma coisa que o vereador não pode fazer, que é só o prefeito que pode, e aí essa desinformação acaba atrapalhando os papéis e prejudicando as atuações, e eu cobrando de uma pessoa uma coisa que ela não é responsável por fazer. Então, até para que você melhore enquanto cidadão e cidadã, né? Isso vai ajudar para a vida. Então, a primeira dica que eu dou, estude mesmo, se capacite, e depois disso, busque aquilo que faz sentido para você. Se é na área de educação que você quer militar, se é na saúde que você quer militar, que saúde que você quer ver para a sua cidade, de que forma você acha que pode contribuir, quais são suas ideias, como a saúde está hoje e como você gostaria que estivesse, né? E aqui só dando um exemplo, porque são essas coisas que vão nos movimentando, nos motivando. Quando eu estive na educação, que eu observei a educação como ela estava, e o retrato fiel, né, o raio-x daquele momento, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? E tanto é que no nosso mandato nós temos diversas indicações, legislações, requerimentos, cobranças à Secretaria da Educação, em busca dessa educação que a gente acredita, né? Mas principalmente de valorização do servidor, né? De melhoria das estruturas das escolas, né? De garantia de estrutura principalmente para as crianças com deficiência, que hoje é uma grande demanda real do município, que precisa ser abraçada com cuidado. Exatamente. Então a gente tem discutido sobre isso também. Então identifica aquilo que faz seu coração se movimentar e faz você ter garra para lutar, para que você abrace isso e comece a lutar por isso, né? E encontrar outras pessoas também que lutem junto com você. E se precisar denunciar, é só no Instagram de Luma, viu, gente? Pode denunciar anonimamente também, não tem problema, a gente recebe denúncia anônima, a gente está à disposição para isso. Antes de encerrar o episódio, eu gostaria de lembrar o pessoal, né, e se Luma também puder me ajudar, é que nós precisamos lembrar que mais do que, obviamente, é importante é pensar em que vai votar de presidente, e essa galera toda, mas a gente tem que lembrar também do nosso aqui, do nosso agora. Né?
porque o presidente está lá, ele nem sabe que aquela coisa existe, só quando alguém vai para ele. Mas quem é que está aqui por nós, né? A gente tem que lembrar que os vereadores são as nossas pernas na cidade. São, de fato, os nossos representantes para poder se comunicar com o prefeito e poder fazer algo, de fato, por nossa melhoria, né? Desde, como a gente falou aqui, asfalto, luz, água, como é que se diz? O mínimo para a gente poder sobreviver da cidade, né? Ter o mínimo de dignidade para poder trabalhar todos os dias, você conseguir uma boa escola para o seu filho, pública, uma boa alimentação de qualidade, boa empregabilidade. Então, assim, a gente precisa muito disso aqui, ó, desse momento aqui agora que a gente está tendo contigo e com os outros também que vão vir para poder estar esclarecendo para a gente e estar dizendo o que é que tem feito pela gente aqui na cidade. Então, eu peço sempre a você, seguidor do Xícaras, e você que não segue, comece a seguir agora, porque é muito importante que vocês tragam suas dúvidas para este momento aqui agora. Tá? E Luma, quero agradecer mais uma vez, né? A sua participação, muito obrigada. Seja muito sempre bem-vinda. Né? Sempre tiver a oportunidade, nós teremos te chamar novamente. Chegou uma última pergunta aqui, quer responder? Perguntaram aqui assim, Luma, fiscalizando e acompanhando perto da situação das escolas de Alagoinhas, existe algum projeto, proposta ou emenda para ajudar a resolver esse problema? Porque a situação está realmente complicada. É sobre as escolas de Alagoinhas. Temos alguns, como eu falei, né? A gente já tem algumas iniciativas, desde indicações de melhoria, né, de adaptação das escolas. A última discussão, que inclusive a gente vai ter uma audiência pública agora em abril, que tem sido a discussão que a gente tem mais corrido atrás ultimamente, pensando na urgência, com relação à adaptação das escolas às mudanças climáticas. Como eu falei aqui no início, essa tem sido uma das principais bandeiras da gente. Por quê? Tem ficado cada vez mais quente. E quando chove, tem prejudicado todo mundo viu isso na quarta-feira e não é diferente nas escolas. Então, a gente propôs uma legislação que foi aprovada, né, que hoje o município tem como lei, que é justamente adaptar as escolas a essas mudanças. Luma, como é que isso acontece? Como é que deveria acontecer? Primeiro, a gente precisa investir na questão da estrutura das escolas. Hoje as escolas têm muitas estruturas assim, né, de concreto, o que torna tudo muito mais quente. Qual que é a ideia? É que a gente encontre, através da arquitetura sustentável, né, formas da gente garantir que a arquitetura da escola garanta que haja uma passagem, né, de vento para que se torne um clima mais ameno. E junto com isso, garantir também climatização dos ambientes, tá? Luma, mas botar ar-condicionado é ruim porque tem a questão do gasto de energia, etc, etc. Para isso tem uma solução que é justamente a energia solar, que é uma solução que hoje já está cada vez mais barata, cada vez mais sustentável, né, garante que a gente não tenha tanta emissão assim de gás carbônico no nosso ecossistema. Junto com isso, como é que a gente consegue mais? O que a gente pode fazer? Incentivar jardins e hortas nas escolas, né, porque isso ajuda no meio ambiente, mas ajuda a gente a desenvolver e ensinar aquela criança a lidar com a terra e desenvolver outras habilidades. E já existem diversos estudos científicos que falam sobre isso, que o contato da criança com a terra faz com que ela desenvolva habilidades, principalmente crianças com deficiência. Sim. Então, isso seria sensacional se a gente conseguisse aplicar nas escolas de forma real. E, consequentemente, também a arborização que a gente já falou aqui no início, né, ao redor da escola, para que a escola seja esse ambiente adequado para a educação acontecer. Isso aqui pensando a nível de estrutura, tá, gente? Nível de estrutura ideal para as escolas na nossa cidade. Luma, isso vai sair muito caro? Não sai tão caro assim, sabe? Não sai tão caro assim. Hoje a Secretaria de Educação é a segunda secretaria com o maior orçamento da cidade. E se a gente se organizar e priorizar essas questões, e levando em consideração o reordenamento, que a Secretaria está hoje reorganizando as escolas, vai ter menos escolas, né, e é um debate que tem acontecido, mas vai ter... Tem que fazer a parte 2 para só falar sobre educação. Sobre isso. Mas chegou essas escolas agora. vão ser estruturadas para receber esses estudantes e a gente está lutando muito para que isso aconteça do jeito certo. Então é possível, tá? Tem dinheiro para isso e não é tão caro assim. Então, nós temos projeto, nós temos lei e temos também discutido sobre o orçamento a respeito disso. Oséias Menezes, oficial, perguntou: onde foi aplicado os 34 milhões dos precatórios para a educação em Alagoinhas? Quem souber, me avise, porque eu também estou atrás dessa resposta. Era pra gente ter aquela musiquinha de Varela, né? Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato eu, porque ninguém viu. Você não é tão velho assim não, né? Hã? Você não é tão velho assim não, né? Eu cresci escutando Varela do Varela. Rádio e televisão. E Lívia Souza falou assim: não foi nas escolas. Não.
Não quer? Ela respondeu, acho que ela respondeu a resposta de José. Não foi nas escolas, né? A proposta inicial era ampliar o ensino tempo. Olha, isso do precatório foi em 2020, gente. São 6 anos já. Quando o dinheiro caiu na conta foi em 2021. E a proposta inicial era que fosse para ser investido em escola em tempo integral no município. E esse dinheiro foi embora, a gente não viu nem expansão de escola em tempo integral nem nada. É duro isso. É muito duro quando a gente percebe que o dinheiro público veio, tinha destino e não foi aplicado. Achei interessante ela falar que a Secretaria de Educação é uma das que tem o maior orçamento, que não parece. Segundo é orçamento. Não parece. Primeiro é saúde, depois educação. Show de bola. Saúde! A gente vai se despedir desse episódio agora com minha cara de surpresa em saber que a saúde é bem antes da educação, a questão do maior orçamento, né? A gente tem que marcar outra edição para a gente conseguir falar sobre o hospital e as escolas. Gente, Cheiro, um abraço, muito obrigada pela sua visita, você é sempre muito bem-vinda aqui, chamaremos de outras vezes também. Eu venho. Tá, gente? E aqui nós finalizamos mais um episódio do Entre Xícaras e Ideias.